estou aqui de volta, continuando a nossa conversa com a nossa querida Cláudia Celeste e seus planos de futuro. Cláudia, pelo que aqui no intervalo eu pude observar, você já tem um projeto que está praticamente pronto, né? Exatamente. Uma boa proposta, uma proposta interessante, né? E tem um histórico. E você me falou que tanto o Teatro Alasca como o Brigitte Blair fecharam pelos anos 80. O que você acha que motivou esse fechamento e que a partir daí ficou tudo muito restrito, de discotecas restritas, pequenos guetos gays ou ainda comunidades com apresentação de performistas na questão drag queen? Me diz, o que você acha que levou ao fechamento desses grandes teatros que viviam lotados, de público, boa bilheteria? O que você acha que foi que aconteceu? Me informa. Bom, eu acredito que o motivo é o motivo de sempre, é o motivo de todos. É o motivo da luta pela sobrevivência, não é? Todo mundo sabe que em teatro os artistas não ganham tanto assim, né? Mas é a paixão, né? O teatro é movido pela paixão dos artistas. E sempre foi assim, sempre será. Então o que acontece? O que acontecia é que a travesti, né, ele buscava algo a mais para poder suprir, né, a sua vida. Né? Muitos artistas eram cabeleireiros, maquiadores, né? Tinham outras profissões, né? Costureiros e algumas profissões assim. E com isso, muitas tinham as suas clientes e essas clientes, que eram clientes de cabeleireiros famosos, né? E que faziam espetáculos de travestis, então eles levavam essas clientes para ir assistir. Né? Vamos ver o fulano. E consequentemente, aqui a gente levava uma amiga, levava outra amiga. Principalmente as mulheres. Se as mulheres estão adorando aquele tipo de espetáculo, porque é um espetáculo. Realmente o espetáculo de travesti ele é exclusivamente para o público feminino. Não dizer que homem não tem nada para homem, mas claro que tem a beleza, tem as performances artísticas dos artistas, porque o travesti, como eu falo, não é um ator ou uma atriz que vai estudar texto, aquelas coisas todas, rebuscar, fazer drama e tudo, não. O espetáculo travesti é um musical, né? A base é musical. Então, aonde que tem canto, dança, tem representação também cômica, né? Porque é um espetáculo que a gente prima também pelo lado mais cômico da vida, né? Porque a gente leva mais o pessoal gosta de sair de casa para assistir, para ir se divertir. Eu mesmo, importando, era onde o pessoal gostava de fazer show caricato. Eu adorava fazer show caricato, porque o povo rolava de rir na plateia, que me divertia. Gosta, exatamente. Né? Já disseram que era um palhaço de luxo, mas que seja, né? Deixa de ser artístico a coisa, né? E a coisa a gente quer levar a beleza, porque a gente já tem, por ser travesti, por ser trans, a gente já bate no preconceito, né? Que vai ter sempre das pessoas, infelizmente, até que todo mundo possa acordar um dia, um mundo melhor, esse mundo que diz que vai vir e tal coisa, nós estamos esperando, nós também estamos nele, né? E a gente quer participar também com a sociedade, né? Mas deixando as nossas escolhas por uma questão de escolha, por uma questão de escolher um vestido diferente, um sapato diferente. É só isso, é tudo a mesma coisa. Eu vejo aqui na proposta do seu projeto, por exemplo, voltarmos com essa força, né? Os espetáculos de transformistas e trans, né? Em grande estilo, com grandes produções, direções profissionais. Com direção profissional de grandes boa produção. Com grandes coreógrafos. E o que é mais importante, os patrocinadores, né? Os bons patrocinadores. Muito bom patrocinador, porque antigamente os patrocinadores compareciam, patrocinavam esses espetáculos. Os produtores conseguiam patrocínios.
Né? Hoje em dia, eu acho que engraçado, falam tanto que naquela época era tudo, mas eu acho que o preconceito era menor. Eu acho que hoje, em vez de negócio... Parece que aumentou. Vejo também que no seu projeto tem aqui um projeto de capacitação, né? Exatamente. Para aprender uma noção, né? Da mise-en-scène, subtexto, direção, texto, coreografia, postura cênica de camarim, profissionalismo, assiduidade, pontualidade, que é importante ser pontual, né? Aulas de dança e canto, básicas para o musical, gênero e tal. À primeira vista, eu como militante, vejo que é um projeto muito válido, né? Principalmente que hoje nós estamos na geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Então isso acontece muito mais no meio gay. Eu vejo demais isso. Gays que hoje não fazem nada, não sei como vivem, não sei como é que sobrevivem, acho que vivem sobrevive da mãe, ou do pai, da avó, muitas das vezes vó. E são pessoas que não pensam no amanhã. Não tem um amanhã, acho que não vão envelhecer, né? Você está com a idade que está, eu estou ali, nós estamos aqui vivas ainda. Isso, e estamos vivas ainda para estar conversando. Eu acho seu projeto muito válido, estou junto com você nessa luta. Espero também que quem venha ver esse vídeo, que tenha alguma proposta, alguma coisa que possa nos oferecer para nos ajudar a colocar todo esse projeto aí, fazer ele estar presente, que ele não fique só aqui. Não, aqui nós não estamos na prefeitura não, gente. A prefeitura as coisas ficam no papel e não sai, né? Aqui tem que sair, porque nós merecemos isso. Mas a gente precisa de ajuda da prefeitura, precisamos, ajuda do governo e todo. Mas que não fique só lá no gabinete, né, lá na gaveta, não. Ele vai cobrar isso aí a quem também queira nos ajudar, que ninguém é obrigado, né? Que tem que ser uma livre, espontânea vontade e que dê valor a essa parte que você quer reviver, reativar, resgatar. É uma questão também que está perdida, porque muitas aí que não sabem o que fazer, mas elas são artistas. Tem algumas que são artistas, é claro que o artista, você não vai fabricar o artista, ele tem uma veia artística, ele só precisa lapidar. É claro, como eu fui lapidada, Jane de Castro foi lapidada, Rogéria foi lapidada, entendeu? Valéria foi lapidada, todas tiveram direção. Somos um diamante bruto, né? É claro, éramos diamantes brutos e fomos lapidadas. Então as novas, as pessoas de hoje, também eu gostaria que tivessem essa oportunidade que nós tivemos naquela época. Então dizer que, não, só nós é que tínhamos talento, e essa juventude não tem talento, aí não é possível falar uma coisa dessa. Realmente não é admissível. Entendeu? Isso não existe. É claro que existe talento em todas as épocas vão existir, só precisa de o que a gente tinha. Tínhamos espaço. Nós tínhamos produtores, tínhamos patrocinadores para que se pudesse o talento, eu acho que é uma coisa que cada ser humano tem um ser. Né? Claro. Eu acho que até uma pessoa que vive da capina, ele capina monte, capina terreno, ele tem um talento para capinar. Claro. Eu não sei capinar. Ele sabe ter um talento. Né? O pedreiro, o marceneiro, é um talento. Lógico. Todos nós temos algum tipo de talento. E necessário. Porque tudo faz parte de uma engrenagem dessa máquina. Porque se não tiver uma pecinha lá na máquina que não funciona, tudo para. Tudo para. Nada vai para frente. Nem uma pecinha desse tamanho menor que tiver. Claudinha, concluindo, qual as suas esperanças em questão ao projeto, filhos, a pessoas que venham abraçar nossa causa junto com a gente? Claro. Porque duas andorinhas sozinhas não vão fazer verão, se juntar um monte vai com certeza, né? Então, o que eu penso e o que eu desejaria muito, meu sonho, é que todas pudéssemos nos unir, principalmente as veteranas, né, e contar a nossa história, passar esse legado para essa juventude que está aí, para que possa ter um futuro, para que possa ter uma história, para que possa ter aonde se espelhar, entendeu? Para que a juventude não perca a esperança que nada é possível, não, é possível alguma coisa. Pega e faz como os Estados Unidos.
eu sempre falo isso, você vê os filmes americanos e as coisas feitas nos Estados Unidos, eles pegam a coisa do passado, entendeu? E aproveita a tecnologia moderna e refaz, e melhora. Entendo. Entendeu? Mas não é como aqui, infelizmente, no nosso país, por causa da nossa cultura, não sei de onde foi parar, não sei dizer, eu sou expert disso, entendeu? E eu acho que o brasileiro ele quer inventar uma coisa que não existe de algum lugar nenhum, tudo já existe. Só temos, não precisa ficar inventando. A gente tem que usar aquilo que renovar já foi feito o que e está aí. melhorar aquilo. Melhorar o que está pronto. Então, conclusão. Já é muito trabalho. Já é muito trabalho. Conclusão. Esperamos que vocês ouvintes venham, de certa forma, mandar sua opinião sobre esse caso. Esperar apoio das pessoas, das autoridades, das pessoas. Algum apoio. O Ministério da Cultura. Isso, o Ministério da Cultura, que é nós um dos somos mais... alunas da cultura, da cultura, nada a ver nenhuma. Entendeu? O travesti é um aluno da cultura, ele não nasceu na rua, ele nasceu fazendo espetáculo. Sabia? Com certeza, eu sei. Inclusive foi chacrete o chacrinho, né? Exato. Resumindo o assunto, que alguém aí, sei lá, nos ajude, nos dê força para que a gente leve isso para frente, tá? Agradeço muito sua vinda, minha grande amiga. Estaremos muito juntas, né? Unidas sempre, gente. Beijo para todos. Bem, nós estamos aqui ainda, unidas, né, Claudinha? Venceremos. E o que acontece com esse projeto, né? Como eu já disse, ninguém está aqui para tirar a travesti da rua, está da rua quem quer. Nós estamos oferecendo uma oportunidade de que ela possa se profissionalizar naquilo que ela quiser, naquilo que mais lhe agradar. Ela terá várias opções para isso. Por quê? De certa forma, nós também, com esse projeto, nós estaremos ajudando a própria prefeitura, o próprio estado, diminuir um pouco essa criminalidade, porque vamos conseguir, não hoje, amanhã, mas no futuro, que vamos diminuir esse índice de travesti na rua, trabalhando, fazendo programa, vai ficar quem não quer sai, mas de certa forma oferecer elas uma oportunidade. Cursos, elas podem fazer, tem no Senac, tem em outros lugares, tem vários lugares que elas podem fazer. Mas por que elas não vão? Elas não vão porque sabem que lá, né, ela vai sofrer muito constrangimento de várias partes. A partir do momento que ela vai fazer a ficha, qual é o seu nome de registro, né? Já vai chegar desse jeito. Lá dentro, ela vai sofrer bullying, com certeza, né? Já numa ONG, onde a direção é feita por travestis transexuais, ela vai se sentir mais à vontade. Ela vai te ver, vai me ver, vai saber que meu nome está lá, que seu nome está lá, que o nome de fulana está lá e tal, né? O espaço, Veluma Brown já vai dizer muito sobre isso, né? Que ela vai dizer, Veluma foi fulano, elas vão se sentir mais à vontade, para nos procurar. Não é obrigatório, claro, é uma coisa voluntária para quem quiser, né? Claro, não é nada obrigatório, é uma ideia, é um espaço que nós estamos abrindo para que elas, como nós já falamos, tenham a oportunidade de aprender, de se profissionalizar em coisas que elas gostam. Por exemplo, desfilar, fazer show, mas para desfilar ela tem que aprender a coreografia da coisa, ela tem que aprender a andar de salto, ela tem que aprender a desfilar, não é simplesmente desfilar, né? Para fazer o teatro a mesma coisa. Então nós queremos isso, esse espaço para lhe dar oportunidade de ela aprender e aprimorar o que ela gosta de fazer. O que ela vai fazer. Exatamente. Porque não adianta querer oferecer um trabalho que ela não gosta. Ela não gosta, que não tem nada a ver com a personalidade. Não tem nada a ver com a personalidade do travesti. Porque não existe isso. Tem coisas que não bate, não vai bater. Então, eu acho muito interessante que vocês mesmos, travestis, nos apoiem. Mande seus mensagens, o que você está achando sobre isso, se você tem vontade disso, se você está na rua e tem vontade de sair, quer vontade de aprender alguma coisa. Teremos vários cursos, né? Teremos várias pessoas para ensinar várias coisas. Se ela não quer fazer teatro, mas vai ter artesanato,
costura, ela vai aprender a fazer alegorias, bordados, colagem, bom, uma série de coisas que agrada ao travesti, que está à mão do travesti. Não adianta querer ensinar o travesti a ser pedreiro. Não quer ser pedreiro, não quer ser serralheiro. Mas coisas que realmente lhe interessam, que são agradáveis aos olhos de todas elas. Independente de que ela vá ou não para a rua, ela pode fazer as duas coisas em conjunto, não vai ter nada a ver com a outra. Porém, esse projeto é um projeto de futuro para ela, né? Porque ninguém vai ficar novinha a vida toda. Ninguém vai ficar novinha a vida toda. A idade vai passando, e aí chega uma hora que não ganha mais. Aí você não ganha mais na rua e não sabe fazer nada. Nós conhecemos vários casos assim. E agora, o que eu faço? Eu só sabia fazer programa. E aí, às vezes, cai na marginalidade. Sabe o que acontece com esse travesti que só sabia fazer programa? Sabe o que ela vai fazer? Que é uma coisa que dá pra fazer? Ser traficante. Ela vai ser traficante, porque a única coisa que ela vai fazer é roubar. Porque ela vai fazer outra coisa e ela vai ganhar dinheiro, você sobreviver. E não é esse futuro que nós queremos para vocês aí que estão nos vendo, você novinha, que está caindo agora, está começando, que está achando que a vida é o carão, é glamour, carão acaba, tá? Carão acaba, todo músculo, todo desce. Eu estou inteira aqui, mas tem muita plástica aqui, querida. Não estou com essa cara bonita, não é à toa, né? Nós não nascemos com essa cara também. Também Também foi nova. Isso, também fomos novas, tivemos o nosso glamour. E aí, então, queridas, é essa a conclusão. O projeto está lançado. Com certeza nós teremos êxito e conto com o apoio de autoridades também. Não é um projeto de saúde, é um projeto de cultura e de arte. Nada de saúde, não temos nada a ver com a saúde. DST AIDS fica para outras ONGs, a nossa é cultura, arte, teatro. Um beijo. Um beijo. Une tigresse, des ongles noirs, des yeux couleur de miel.